Ariela Montgar era apenas uma bióloga tentando salvar animais feridos na floresta sombria de Bruma Fria, mas quando encontrou um lobo prateado quase morto à beira da mata, algo mudou para sempre. Por 3 meses, ela cuidou dele com devoção, conversando baixinho durante as noites frias, sentindo uma conexão impossível de explicar. O lobo desapareceu sem deixar rastros, levando consigo um pedaço de sua alma. Mas 3 semanas depois, um estranho de olhos âmbar bateu à sua porta dizendo: "Você me salvou. Eu devo a você a minha vida." O que Ariela não sabia é que aquele homem e o lobo eram a mesma criatura e que amá-lo poderia condená-los ambos. A cabana de Ariela ficava onde a floresta engolia a luz do dia. Era uma construção simples de madeira e pedra, cercada por árvores antigas cujos galhos se entrelaçavam como dedos retorcidos. O vento carregava o cheiro de musgo e terra úmida, e o silêncio só era quebrado pelo canto distante de corujas. Dentro, a luz dourada de uma lamparina a óleo dançava nas paredes. Ariela estava ajoelhada ao lado de uma pequena raposa com a pata enfaixada. Seus cabelos ruivos caíam sobre os ombros enquanto ela murmurava palavras suaves. "Vai ficar tudo bem, pequena. Só mais alguns dias e você vai correr de novo." A raposa a olhava com olhos brilhantes, quase como se entendesse. Ariela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Havia uma tristeza ali, escondida atrás da rotina de cuidar dos feridos. Uma tristeza que começara 3 semanas atrás, quando Cinza desapareceu. Cinza, o lobo prateado que ela encontrara à beira da morte, coberto de sangue e mal conseguindo respirar. Ariela o trouxera para casa, tratara de seus ferimentos, alimentara-o com carne fresca e água limpa. Durante 3 meses, ele ficara ao seu lado, recuperando-se devagar, observando-a com aqueles olhos âmbar que pareciam humanos demais. Ela conversava com ele todas as noites. Contava sobre seu dia, sobre os animais que salvava, sobre a solidão que sentia morando tão longe da vila. E ele a ouvia, deitado aos seus pés, como se cada palavra importasse. Mas uma manhã, Ariela acordou e ele não estava mais lá. Nenhum rastro, nenhum som, apenas o vazio. Ela procurou por dias, chamando seu nome na floresta até a voz falhar, mas Cinza nunca voltou. Ariela suspirou, afastando os pensamentos, e levantou-se para buscar mais ataduras. Foi quando ouviu o barulho, batidas na porta. Ela congelou. Ninguém subia até sua cabana depois do anoitecer. A vila ficava a mais de 1 hora de caminhada, e os moradores de Bruma Fria evitavam a floresta quando a lua estava alta. As batidas se repetiram, mais firmes desta vez. Ariela pegou uma faca de caça que mantinha sobre a mesa e caminhou até a porta. Sua mão tremia levemente ao segurar a maçaneta. "Quem está aí? Por favor." A voz era masculina, grave, carregada de urgência. "Preciso falar com você." Ariela hesitou. Não reconhecia aquela voz. "Vá embora. Não recebo estranhos à noite." Houve uma pausa. Então, mais baixo, quase um sussurro: "Você me salvou. Eu devo a você a minha vida." O coração de Ariela disparou. Aquelas palavras não faziam sentido. Ela nunca salvara nenhum desconhecido, apenas animais. Lentamente, ela abriu a porta. Do outro lado estava um homem alto, de ombros largos e postura ereta. Ele usava um manto de viagem gasto, manchado de lama e folhas secas. Seus cabelos negros estavam presos em um coque baixo e uma barba curta moldava um rosto anguloso. Mas o que aprendeu foram seus olhos, âmbar, brilhantes, familiares. Ariela deu um passo atrás, a faca ainda firme em sua mão. "Quem é você?" O homem não se moveu. Seus olhos a estudavam com uma intensidade que a fazia sentir exposta, vulnerável. "Meu nome é Kael Dravenmoor e eu vim agradecer por tudo que fez por mim. Eu nunca te vi antes na vida." Kael baixou o olhar, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Então, lentamente, ergueu a manga esquerda de seu manto, revelando o antebraço. 3 linhas prateadas cruzavam sua pele, paralelas, brilhando fracamente à luz da lamparina. Ariela sentiu o ar faltar. Não,
Não podia ser. Ela conhecia aquela marca. Vira-a centenas de vezes, na pata traseira de cinza, enquanto limpava seus ferimentos e trocava suas ataduras. Isso não é possível, ela sussurrou, recuando mais um passo. Kael deu um passo à frente, mas parou ao ver o medo em seus olhos. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Durante 3 meses você cuidou de mim, me alimentou, me manteve vivo, e quando finalmente tive forças para voltar à minha forma humana, eu fugi. Porque tinha medo de como você reagiria. Ariela balançou a cabeça, tentando processar o que estava ouvindo. Você está dizendo que você era o lobo? Sim, isso é loucura. Eu sei. Mas olhe para mim, Ariela. Olhe nos meus olhos e me diga que não reconhece nada. Ela olhou e pela primeira vez permitiu-se realmente ver. Os olhos âmbar, a forma como ele inclinava ligeiramente a cabeça ao falar. A quietude em seus movimentos, como um predador que aprendera a controlar cada músculo. Era ele. As lágrimas queimaram seus olhos antes que ela pudesse impedi-las. Por que você foi embora? Sua voz saiu quebrada, ferida. Kael fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia dor ali. Porque eu não sabia se você me aceitaria assim. Eu sou diferente. Meu povo é diferente, e eu não queria que você tivesse medo de mim. Eu nunca tive medo de você, mas agora tem. Ariela não respondeu, porque ele estava certo. Kael deu mais um passo para trás, em direção à escuridão da floresta. Eu só vim agradecer e pedir perdão por ter ido embora sem explicações. Você merecia mais do que isso. Ele virou-se para partir. Espere. Kael parou, mas não olhou para trás. Ariela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Medo, confusão, raiva, alívio, tudo se misturava dentro dela como uma tempestade. Mas acima de tudo, havia uma única certeza. Durante 3 meses, ela conversara com aquele lobo. Abrira seu coração para ele. E agora descobria que ele a ouvira, que entendera cada palavra. Você me ouviu? Tudo o que eu disse? Kael virou-se lentamente e pela primeira vez ela viu algo além da dor em seus olhos. Havia ternura ali, cada palavra. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não podiam dizer. Então, da floresta veio um som, um uivo longo, arrepiante, que ecoou entre as árvores como um grito de guerra. Kael se virou bruscamente, todo o seu corpo tenso. Não, ele murmurou. Ariela deu um passo à frente. O que foi isso? Kael olhou para ela e o medo em seus olhos a congelou. Algo que eu esperava nunca mais ouvir. Alguém do meu povo está aqui e ele não veio em paz. Outro uivo rasgou a noite, mais próximo desta vez. E então, da escuridão surgiram olhos, dezenas deles, brilhando como brasas na floresta. Ariela recuou instintivamente, mas Kael já estava à sua frente, bloqueando a porta com seu corpo. Ele não a tocou, mas sua presença era como uma barreira sólida entre ela e o perigo que espreitava na escuridão. Entre. Agora, sua voz era baixa, controlada, mas havia uma urgência ali que não admitia discussão. Ela obedeceu, recuando para dentro da cabana. Kael entrou atrás dela, fechando a porta com força e trancando-a. Seus olhos varreram o interior, calculando, planejando. Apague a lamparina. O quê? Mas eu não vou enxergar nada. Eu vou. Ele olhou para ela e seus olhos brilharam levemente na penumbra. Confie em mim. Ariela hesitou apenas 1 segundo antes de soprar a chama. A escuridão os engoliu. Ela podia ouvir sua própria respiração, rápida e irregular. E podia ouvir Kael, tão próximo que sentia o calor de seu corpo. Ele cheirava a floresta, a terra molhada e algo selvagem que ela não conseguia nomear. Do lado de fora, os uivos continuavam. Não eram como os uivos comuns que ela ouvia nas noites de lua cheia. Esses eram mais profundos, carregados de algo primitivo e ameaçador. Quantos são? Ela sussurrou. 3, talvez 4. O que eles querem? Kael não respondeu imediatamente. Ela o ouviu se mover pela cabana, silencioso como uma sombra, verificando as janelas. Eles querem me levar de volta. De volta para onde? Para o norte, para minha matilha. Ariela sentiu um aperto no peito. Você não quer voltar? Não posso. A voz dele era áspera agora, carregada de algo que soava como culpa. Eu deixei meu povo. Abandonei minha posição e agora eles vieram me buscar.
Sua posição? Ele parou de se mover. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Ariela achou que ele não responderia. Eu era o segundo em comando, o braço direito do líder da matilha, e quando ele ordenou algo que eu não podia aceitar, eu fugi. Ariela deu um passo em sua direção, mesmo sem conseguir vê-lo claramente. O que ele ordenou não importa agora. O que importa é que minha deserção foi vista como traição, e traição tem apenas um castigo entre meu povo: morte. Sim. O coração de Ariela disparou. Ela apertou os punhos, tentando controlar o pânico que crescia dentro dela. Então o que fazemos? Nós não fazemos nada. Você fica aqui, escondida, até eles irem embora. E eu lido com isso. Você não pode lutar contra 3 ou 4 sozinho. Não vou lutar. Ele voltou até ela e dessa vez tocou seu ombro. Um toque leve, mas firme. Vou negociar. Negociar o quê? Minha rendição. As palavras a atingiram como um golpe físico. Não, Ariela, não. Você não vai se entregar. Não depois de tudo. Não há outra escolha. Se eu resistir, eles vão destruir tudo ao redor. A vila, as pessoas, você. E se você for com eles, eles vão te matar. Talvez. A mão dele ainda estava em seu ombro, e Ariela sentiu seus dedos apertarem levemente. Mas pelo menos você estará segura. Eu não quero estar segura se isso significar te perder de novo. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, e no silêncio que se seguiu, ela sentiu Kael ficar completamente imóvel. Então, devagar, ele retirou a mão. Você não me conhece. Não de verdade. Eu conheço o suficiente. Ariela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Conheço alguém que ficou ao meu lado por 3 meses. Mesmo ferido, mesmo sofrendo. Conheço alguém que me ouviu quando eu mais precisava ser ouvida. E conheço alguém que voltou para agradecer, mesmo sabendo que eu poderia rejeitá-lo. Ariela, não me peça para ficar aqui escondida enquanto você vai lá fora para morrer, porque eu não vou fazer isso. Antes que Kael pudesse responder, um som estrondoso rasgou a noite. Algo pesado atingiu a porta, fazendo-a estremecer em suas dobradiças. Kael empurrou Ariela para trás, colocando-se entre ela e a porta. Outra batida. A madeira começou a rachar. Kael Dravenmore! Uma voz rugiu do lado de fora, profunda e carregada de autoridade. Saia agora ou nós entramos. E se entrarmos, não seremos gentis com o que encontrarmos aqui dentro. Ariela viu os ombros de Kael se tensionarem. Ele olhou para trás e, mesmo na escuridão, ela viu o conflito em seus olhos. Fica atrás de mim, ele murmurou. Não importa o que aconteça, você fica atrás de mim. Kael, promete. Ela engoliu em seco e assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la claramente. Prometo. Kael respirou fundo e caminhou até a porta. Sua mão pousou sobre a tranca, mas ele não a abriu imediatamente. Eu sei quem você é, Theron. Disse alto o suficiente para ser ouvido do lado de fora. E sei por que veio. Então facilite as coisas para todos nós. Venha voluntariamente e ninguém mais precisa se machucar. E se eu me recusar? Houve uma pausa. Então a voz de Theron voltou, mais fria desta vez. Então vamos começar pela mulher. O sangue de Ariela congelou. Kael virou-se para ela e pela primeira vez desde que chegara, ela viu medo puro em seus olhos. Não medo por si mesmo, medo por ela. Fica atrás de mim, ele repetiu. Mas dessa vez era uma súplica. E então, lentamente, abriu a porta. Do outro lado, 4 figuras os esperavam. Todas altas, todas vestindo mantos escuros. Mas o que fez Ariela perder o fôlego foram seus olhos. Todos brilhavam na escuridão. Âmbar, prateado, dourado, e todos estavam fixos em Kael como predadores observando uma presa encurralada. O homem à frente dos 4 era imponente, mais alto que Kael, com ombros largos e uma presença que dominava o espaço ao redor. Seus cabelos eram grisalhos, presos em uma trança grossa que caía sobre um ombro. Uma cicatriz profunda cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo. Theron. O nome ecoou na mente de Ariela como um presságio. Mikael, ele disse, e sua voz carregava décadas de autoridade. Faz quanto tempo? 6 meses?
7 meses fugindo como um covarde. 7 meses trazendo vergonha para seu nome e para sua linhagem. Kael não respondeu. Seus punhos estavam cerrados, mas ele mantinha a postura ereta, desafiadora. Teron deu um passo à frente e os outros 3 o acompanharam, movendo-se em sincronia perfeita. Eles não precisavam de palavras. Eram uma matilha. Vejo que encontrou companhia. Os olhos de Teron deslizaram para Ariela, e ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Humana, que desperdício. Ela não faz parte disso, Kael disse, sua voz perigosamente baixa. Tudo que você toca faz parte disso agora. Você sabe as regras. As regras estão erradas. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Então Teron riu, mas não havia humor ali. Erradas? Você ousa questionar leis que existem há séculos? Ouso questionar leis que matam inocentes. Teron deu outro passo, e dessa vez Kael recuou ligeiramente, empurrando Ariela para trás com seu corpo. Você sempre foi idealista demais. Seu pai sabia disso, por isso nunca confiou completamente em você. Não fale do meu pai. Por que não? Ele era meu irmão, meu sangue, e você desonrou sua memória ao desertar. Ariela viu os ombros de Kael se curvarem levemente, como se as palavras fossem golpes físicos. Ela não pensou, apenas agiu. Deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Kael. Chega! Todos os olhos se voltaram para ela. Kael a agarrou pelo braço, tentando puxá-la de volta, mas ela resistiu. Ariela, não! Você não conhece Kael, ela disse, olhando diretamente para Teron. Não como eu conheço. Ele não é covarde. Ele é corajoso o suficiente para recusar ordens cruéis. Teron a estudou em silêncio e então sorriu. Era um sorriso frio, calculista. Fascinante. Ele já a envolveu em suas mentiras. Não são mentiras. Não? Ele te contou por que fugiu? Te contou sobre a garota que ele deveria ter matado? Ariela sentiu seu estômago revirar. Olhou para Kael, mas ele desviou o olhar. Kael era uma criança, ele disse, sua voz quebrada. Tinha 12 anos, acusada de ser uma ameaça à matilha porque nasceu com a maldição enfraquecida. Teron ordenou sua execução. Eu me recusei, e por isso você fugiu, Ariela sussurrou. E por isso ele merece morrer, Teron completou friamente. Antes que alguém pudesse reagir, um dos outros 3 avançou. Ariela nem viu direito o movimento, apenas sentiu Kael empurrá-la com força para dentro da cabana. Ela caiu no chão, batendo o ombro contra a parede. Quando levantou os olhos, Kael estava na porta, e o homem que avançara estava parado a poucos centímetros dele, rosnando baixo. Volte! Kael ordenou, sem tirar os olhos do oponente. Kael, você não pode lutar contra todos eles. Não vou lutar, vou negociar. Teron cruzou os braços, parecendo entediado. Não há nada a negociar. Você volta conosco ou morre aqui. Simples assim. E a garota, a que eu libertei, o que aconteceu com ela? Por um instante, algo atravessou o rosto de Teron. Algo que quase parecia arrependimento, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ela está viva, por enquanto. Kael fechou os olhos brevemente. Deixe Ariela em paz e eu volto com vocês, sem resistência. Não! Ariela gritou, levantando-se. Kael, não faça isso! Ele finalmente olhou para ela e o que viu em seus olhos a quebrou. Havia aceitação ali, resignação, como se já tivesse feito as pazes com a morte. Você vai ficar bem, ele disse baixinho. Volte para a vila pela manhã, procure Garron, o ferreiro. Diga a ele o que aconteceu. Ele vai te proteger. Eu não quero proteção. Eu quero você. As palavras ecoaram no silêncio, cruas e desesperadas. Ariela viu Teron erguer uma sobrancelha, surpreso. Kael deu um passo em sua direção, mas parou no meio do caminho. Seus punhos tremiam. Você merece mais do que isso. Mais do que um fugitivo condenado. Eu não ligo para o que eu mereço. Eu ligo para você. Kael fechou a distância entre eles em 3 passos rápidos. Suas mãos pegaram o rosto de Ariela, firmes mas gentis, e ele a olhou como se quisesse memorizar cada detalhe. Durante 3 meses, eu ouvi você falar sobre esperança, sobre segundas chances, sobre acreditar que as coisas podiam melhorar. Sua voz estava rouca. Você me deu isso. Me fez acreditar que eu podia ser mais do que meu passado. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ariela. Então não desista agora.
Ele inclinou a testa contra a dela, seus olhos fechados. Eu não estou desistindo. Estou te protegendo. A distância entre seus lábios era quase inexistente. Ariela podia sentir o calor de sua respiração, o tremor em suas mãos. Kael, ela sussurrou. Ele abriu os olhos e, por um momento, o mundo inteiro desapareceu. Era só eles dois. Apenas aquele momento. Ele começou a se inclinar. E então Teron bateu palmas, alto e seco, quebrando o feitiço. Que tocante, mas chega de teatro. Kael, você vem agora ou eu arrasto você? Kael se afastou de Ariela como se tivesse sido queimado. Ele virou-se para Teron, os ombros tensos. Dê-me um dia. Apenas um dia para me despedir. Não, então terá que me levar à força. Teron suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então, que seja. Ele fez um gesto com a cabeça e os outros três avançaram. E foi quando a floresta explodiu em rugidos. Os rugidos não vinham da matilha de Teron, vinham da floresta atrás deles, profundos e selvagens, carregados de uma fúria que fazia o chão tremer. Teron se virou bruscamente, seus olhos brilhando intensamente na escuridão. Os outros três imediatamente se posicionaram em formação defensiva, suas costas voltadas uns para os outros. Impossível, Teron murmurou. Das sombras entre as árvores surgiram figuras. Não caminhavam como humanos. Moviam-se em 4 patas, grandes demais para serem lobos comuns, com pelagens que variavam do negro ao cinza escuro. Seus olhos refletiam a luz da lua como brasas vivas. Ariela sentiu seu sangue gelar. Eram pelo menos 6. Kael a puxou para trás, colocando-se entre ela e as criaturas que emergiam da floresta. Sua voz saiu tensa, controlada. Renegados. O quê? Ariela sussurrou. Lobos que perderam sua humanidade. Ficaram presos na forma animal tempo demais. Não há mais nada humano neles. Teron rosnou baixo, seus olhos fixos nas criaturas que os cercavam lentamente. Kael, isso é obra sua? Você sabe que não. Então explique por que há uma matilha de renegados tão perto de um território humano. Eu não sei. Um dos lobos avançou, suas presas expostas em um rosnado ameaçador. Era enorme, com uma pelagem preta como a noite e cicatrizes cruzando seu focinho. Ele olhou diretamente para Ariela e então atacou. Kael se moveu mais rápido do que ela podia acompanhar. Num instante, estava ao seu lado, no outro já estava à frente, interceptando o lobo no ar. O impacto foi brutal. Os dois rolaram pelo chão em um emaranhado de garras e dentes. Kael! Ariela gritou. Os outros lobos avançaram em conjunto. Teron e seus homens não hesitaram. Num piscar de olhos, suas formas começaram a mudar. Ossos estalaram, pele se rasgou, e onde antes havia homens, agora havia lobos igualmente imensos. Teron era o maior deles, com pelagem prateada e olhos que brilhavam como mercúrio líquido. Ele se lançou contra 2 renegados ao mesmo tempo, suas mandíbulas se fechando no pescoço de um deles com força mortal. Ariela recuou para a cabana, seu coração batendo tão forte que doía. Ela viu Kael lutar contra o lobo negro, suas garras rasgando a lateral da criatura, mas o renegado era maior, mais pesado. Ele empurrou Kael contra uma árvore com tanta força que a madeira rachou. Ela não podia simplesmente ficar parada. Ariela correu para dentro da cabana e pegou sua besta, a mesma que usava para afugentar predadores que ameaçavam seus animais. Suas mãos tremiam enquanto carregava uma flecha, mas ela forçou-se a respirar, a focar. Do lado de fora, o caos continuava. Gritos, rosnados, o som de carne sendo rasgada. Ela voltou para a porta e mirou no lobo que atacava Kael. Saia da frente! Ela gritou. Kael olhou para ela por uma fração de segundo, entendendo. Ele rolou para o lado no exato momento em que Ariela disparou. A flecha atravessou o ar e acertou o lobo negro no ombro. A criatura uivou de dor e raiva, virando-se para ela. Os olhos dele encontraram os dela, e Ariela soube instintivamente que cometeram um erro terrível. O lobo esqueceu Kael. Agora só tinha olhos para ela. Ele avançou rápido demais e Ariela nem teve tempo de carregar outra flecha. Ela fechou os olhos, esperando o impacto, mas ele nunca veio. Quando abriu os olhos, Kael estava entre ela e o lobo.
Mas ele não estava em sua forma humana. O lobo, à sua frente, tinha pelagem prateada que brilhava sob a luz da lua, quase etérea. Era menor que o renegado, mais esbelto, mas seus olhos eram os mesmos que ela conhecia. Âmbar, inteligentes, vivos, cinza. O lobo que ela salvara. O lobo que dormira aos seus pés por 3 meses. Era Kael. Ele se lançou contra o renegado com uma ferocidade que a surpreendeu. Os dois colidiram em um turbilhão de garras e dentes, rolando pelo chão em combate mortal. O renegado era mais forte, mas Kael era mais rápido, mais ágil. Ele esquivava dos ataques com uma graça letal, encontrando aberturas, rasgando, mordendo. Ariela observava, incapaz de desviar o olhar, com lágrimas escorrendo por seu rosto. O combate durou apenas minutos, mas pareceram horas. Finalmente, Kael conseguiu uma abertura. Suas mandíbulas se fecharam na garganta do renegado e apertaram. A criatura lutou, desesperada, mas foi ficando mais fraca, até que finalmente parou de se mover. Kael soltou o corpo e se virou para Ariela. Ela deveria ter medo. Deveria recuar, mas não conseguia. Lentamente, ela estendeu a mão. Kael. O lobo se aproximou, cauteloso, como se esperasse que ela gritasse, que fugisse. Mas Ariela permaneceu firme. Quando ele estava próximo o suficiente, ela tocou sua cabeça, seus dedos afundando na pelagem macia. "Eu conheço você", ela sussurrou. "Sempre conheci." O lobo fechou os olhos, inclinando-se contra seu toque. Ao redor deles, a luta continuava. Teron e seus homens estavam vencendo, mas ainda havia renegados lutando ferozmente. E então, do fundo da floresta, veio um som que congelou todos no lugar. Um uivo, diferente dos outros, mais alto, mais poderoso, alfa. Teron voltou à sua forma humana em segundos, seus olhos arregalados de choque. Não pode ser. Os renegados não têm alfa. Eles são selvagens, sem liderança. Mas o uivo veio novamente mais próximo. E dessa vez, todos o sentiram. A pressão no ar. O peso de uma presença antiga e aterrorizante. Das sombras surgiu uma criatura que era maior que qualquer lobo que Ariela já vira. Sua pelagem era branca como osso, e seus olhos brilhavam em um vermelho sangue impossível. Kael voltou à forma humana ao lado de Ariela, ofegante, coberto de arranhões e sangue. Ele olhou para a criatura e ela viu o medo em seus olhos. "Ariela, corra." "O quê? Corra agora!" Mas era tarde demais. O lobo branco fixou seus olhos vermelhos nela e saltou. Kael se jogou na frente de Ariela uma fração de segundo antes do lobo branco atingi-la. O impacto foi brutal. Os dois rolaram pelo chão, uma massa confusa de garras e rugidos, até colidirem contra a lateral da cabana com tanta força que a madeira se estilhaçou. Ariela gritou, mas o som foi abafado pelo caos ao redor. Teron e seus homens avançaram para ajudar Kael, mas os renegados restantes os bloquearam, criando uma barreira viva entre eles e o lobo branco. Kael se levantou cambaleando, sangue escorrendo de um corte profundo em seu peito. O lobo branco circulou ao redor dele, lento, calculista, como um predador que sabia que a vitória era inevitável. "Kael, transforme-se!" Teron gritou enquanto lutava contra 2 renegados. "Não posso! Estou fraco demais!" O lobo branco investiu novamente. Kael tentou se esquivar, mas não foi rápido o suficiente. As garras da criatura rasgaram seu ombro, arrancando um grito de dor. Ele caiu de joelhos. Ariela não pensou, simplesmente agiu. Ela pegou um pedaço de madeira quebrada da cabana e correu em direção ao lobo branco, gritando para chamar sua atenção. "Ei, aqui!" A criatura virou a cabeça, seus olhos vermelhos fixando-se nela com uma intensidade que a fez querer fugir. Mas ela permaneceu firme, segurando o pedaço de madeira como uma arma ridícula contra uma força da natureza. O lobo branco começou a avançar em sua direção. Kael se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede da cabana. "Não! Ariela, saia daqui!" Mas ela não ouviu, ou escolheu não ouvir, porque havia algo nos olhos do lobo branco. Algo além da fúria. Havia dor ali, reconhecimento. "Espere!" Ela sussurrou, baixando lentamente o pedaço de madeira. "Ariela, o que você está fazendo?"
Kael gritou, mas sua voz estava fraca. Ela deu um passo em direção ao lobo branco, suas mãos tremendo. Eu conheço você, ela disse, sua voz quebrando. Conheço esses olhos. O lobo parou. Sua cabeça se inclinou levemente para o lado, como se estivesse tentando entender. E então, Ariela viu uma cicatriz antiga atravessando a pata dianteira esquerda da criatura. Uma cicatriz que ela conhecia. Neve, ela sussurrou. Era impossível. Neve era uma loba que ela resgatara 2 anos atrás, gravemente ferida após ser atingida por uma armadilha. Ariela a tratara por semanas, alimentara-a, cuidara dela até que estivesse forte o suficiente para voltar à floresta. Mas Neve era uma loba comum, não uma criatura como esta. O lobo branco deu um passo em sua direção e Ariela viu suas orelhas baixarem, não em ameaça, em submissão. É você, Ariela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que aconteceu com você? O lobo uivou, mas não era um som de raiva, era de angústia, de desespero. Theron finalmente conseguiu se livrar dos renegados e correu até eles, voltando à forma humana ofegante e coberto de ferimentos. Afaste-se dela, Kael. Não, Ariela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Ela não vai me machucar. Essa criatura é um alfa renegado. Ela não tem consciência. Ela tem. Ariela insistiu, estendendo a mão lentamente. Ela se lembra de mim. O lobo branco olhou para sua mão, depois para seu rosto. E então, devagar, inclinou a cabeça e tocou o nariz nos dedos de Ariela. O contato enviou uma onda de calor através do corpo de Ariela. Imagens invadiram sua mente. Neve, presa em uma armadilha diferente, não de metal, de magia. Homens encapuzados a forçando a beber algo que queimava, que transformava. Neve lutando, resistindo, mas sendo dominada pela transformação. E então, a dor. A dor de perder sua humanidade recém-descoberta, de ser empurrada de volta para a forma animal, mas diferente, distorcida, corrompida. Ariela caiu de joelhos, ofegante, a conexão se rompendo. Alguém fez isso com ela, ela disse, olhando para Theron. Alguém a transformou à força. Isso é impossível. A transformação não pode ser forçada. Mas foi, Kael disse, apoiando-se em Theron para se manter em pé. E se conseguiram fazer isso com ela, podem fazer com outros. Os renegados restantes começaram a recuar para a floresta, seus uivos ecoando entre as árvores. Mas não eram sons de ataque, eram chamados, avisos. O lobo branco se afastou de Ariela e olhou para a floresta, suas orelhas atentas. Eles estão vindo, Theron murmurou. Quem quer que tenha feito isso, está vindo. Precisamos sair daqui, Kael disse. Agora, Ariela olhou para sua cabana destruída, para os animais que ela cuidava, ainda presos em suas gaiolas dentro da casa. Eu não posso simplesmente abandoná-los. Você vai morrer se ficar. Então morrerei, salvando-os. Kael a agarrou pelos ombros, ignorando a dor de seus ferimentos. Ariela, ouça, se você morrer, quem vai cuidar deles depois? Quem vai salvar os próximos? Ela olhou nos olhos dele e viu não apenas desespero, mas algo mais profundo, medo. Não por si mesmo, por ela. Venha comigo, ele disse baixinho. Por favor. O lobo branco uivou novamente, e dessa vez o som era claramente um aviso. Theron já estava reunindo seus homens. Kael, se vamos fugir, é agora. Ariela olhou para a floresta, onde sombras começavam a se mover entre as árvores. Dezenas delas, talvez centenas. Ela olhou para Kael, depois para o lobo branco e finalmente de volta para sua cabana. E tomou a decisão mais difícil de sua vida. Me ajude a libertá-los, rápido. Juntos, Kael e Ariela correram para dentro da cabana e abriram todas as gaiolas. Os animais fugiram em disparada para a floresta, assustados, mas vivos. Quando voltaram para fora, Theron já estava gritando. Eles estão aqui. Da escuridão, surgiram figuras encapuzadas, pelo menos 20 delas, carregando tochas e correntes de prata que brilhavam sob a luz do fogo.
O lobo branco rosnou, posicionando-se entre Ariela e os estranhos. Um dos encapuzados deu um passo à frente e removeu o capuz, revelando um rosto que Ariela jamais esqueceria. Era uma mulher de meia idade, com cabelos negros presos em um coque severo e olhos tão frios quanto gelo. Kael Dravenmore, ela disse, sua voz ecoando como uma sentença. Finalmente te encontramos, e vejo que trouxe companhia interessante. Seu olhar deslizou para Ariela, e um sorriso cruel curvou seus lábios. A curadora, perfeita. Você será nossa próxima experiência. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Kael se colocou na frente de Ariela, seus olhos fixos na mulher encapuzada. Mesmo ferido, sua postura era desafiadora. Selene Vortar, deveria saber que você estava por trás disso. A mulher sorriu, mas não havia calor ali, apenas crueldade calculada. Kael, sempre tão previsível, fugir para proteger uma criança, fugir para proteger uma humana. Você nunca aprendeu que a compaixão é fraqueza. E você nunca aprendeu que poder sem humanidade é monstruosidade. Selene riu, um som agudo que ecoou pela floresta. Monstruosidade. Olhe ao redor, Kael. Eu criei a nova geração. Lobos mais fortes, mais rápidos, sem as limitações da consciência humana. Perfeitos. Ariela deu um passo à frente, sua voz tremendo de raiva. Você chama de perfeição arrancar a humanidade deles? Forçá-los a se transformar contra a vontade? Selene a estudou com interesse renovado. Ah, a curadora tem língua afiada. Interessante. Diga-me, querida, como você consegue fazer os animais confiarem em você? Há algo especial em seu toque? Em seu sangue? Fique longe dela, Kael rosnou. Ou o quê? Você vai me impedir? Olhe para você. Mal consegue ficar em pé. Teron deu um passo à frente, seus olhos brilhando perigosamente. Ela não está sozinha, Selene. Você pode ter seus renegados, mas nós somos da linhagem pura. E somos mais do que você consegue enfrentar. Tem certeza? Selene fez um gesto com a mão e das sombras emergiram mais lobos. Mas estes eram diferentes, maiores. Suas pelagens tinham um brilho estranho, antinatural, e seus olhos não refletiam luz. Eram vazios, negros como poços sem fundo. Minha segunda geração, Selene disse com orgulho doentio. Sem consciência, sem hesitação, sem medo, apenas obediência. O lobo branco, Neve, rosnou baixo, posicionando-se ao lado de Kael e Ariela. Mesmo corrompida, ainda havia algo dela que resistia. Teron avaliou a situação rapidamente. Eles eram 7 contra pelo menos 30. As chances não eram boas. Precisamos de uma saída, ele murmurou para Kael. A ravina. Kael respondeu baixo. 100 metros a leste. Se conseguirmos chegar lá, há uma passagem estreita. Eles não conseguirão nos seguir em grande número. E se não conseguirmos, conseguiremos. Ariela segurou o braço de Kael, seus dedos apertando com força. E Neve, não podemos abandoná-la. Ela está muito longe, Ariela. Não há como salvá-la agora. Eu não vou deixá-la. Kael virou-se para ela e pela primeira vez havia frustração em seus olhos. Você vai morrer se ficar. Ela vai morrer de qualquer forma. Pelo menos salve a si mesma. As palavras cortaram Ariela como uma lâmina. Ela olhou para a Neve, para a criatura que um dia fora apenas uma loba ferida que ela salvara, e viu nos olhos vermelhos um lampejo de súplica. Vá! A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Lágrimas queimaram os olhos de Ariela. Me desculpe, ela sussurrou. Selene deu mais um passo à frente, suas mãos erguidas em um gesto teatral. Chega de conversa, tragam-me a garota, matem o resto. Os lobos avançaram como uma onda negra. Corram! Teron rugiu, se transformando em um instante. Kael agarrou a mão de Ariela e disparou em direção à floresta. Teron e seus homens formaram uma barreira, segurando os lobos corrompidos o máximo que podiam. Ariela corria tão rápido quanto suas pernas permitiam, os galhos arranhando seu rosto, as raízes ameaçando derrubá-la a cada passo. Kael a puxava adiante, mesmo com seus ferimentos sangrando. Atrás deles, os sons da batalha eram ensurdecedores.
Rosnados, uivos, gritos de dor, e então, cortando tudo, veio o uivo de neve. Ariela olhou para trás por um segundo e viu a loba branca se lançar contra 3 dos lobos corrompidos, protegendo a fuga de Teron. "Não olhe para trás", Kael disse, puxando-a com mais força. "Continue correndo." A ravina apareceu subitamente, um corte profundo na terra coberto por névoa. Kael a guiou para uma trilha estreita que descia pela lateral do penhasco, mal visível sob a luz da lua. "Cuidado com os degraus, estão escorregadios." Eles desceram rapidamente, Ariela escorregando mais de uma vez, mas Kael sempre a segurando antes que caísse. Quando finalmente alcançaram o fundo, encontraram uma caverna escondida atrás de uma cortina de água que caía do penhasco. Kael a empurrou para dentro e então se virou, observando o topo da ravina. Teron e 2 de seus homens apareceram momentos depois, descendo rapidamente. Estavam cobertos de sangue, exaustos, mas vivos. "E o terceiro?" Kael perguntou. Teron balançou a cabeça, sua expressão sombria. "Não conseguiu." Kael fechou os olhos brevemente. Ariela se apoiou na parede da caverna, suas pernas finalmente cedendo. Ela deslizou até o chão, abraçando os joelhos contra o peito. "Neve, ela nos deu tempo", Teron disse, sua voz cansada. "Tempo para escapar. Foi uma escolha corajosa. Ela não deveria ter que escolher. Ninguém deveria." Kael se ajoelhou na frente dela, suas mãos gentis em seus ombros. "Eu sei. E sinto muito por tudo isso." Ariela olhou para ele através das lágrimas. Por que Selene está fazendo isso? O que ela quer?" "Poder", Teron respondeu. "Ela sempre quis controlar a matilha, ser a alfa suprema. Mas as leis antigas não permitem que uma mulher lidere sozinha. Então, ela decidiu criar sua própria matilha. Uma que não questiona. Uma que obedece cegamente. E eu? Por que ela me quer?" Kael e Teron trocaram olhares. "Porque você tem um dom", Kael disse finalmente. "Você cura, não apenas fisicamente. Você alcança algo mais profundo. Vi isso em mim mesmo. Durante meses, eu estava perdendo minha humanidade, ficando preso na forma de lobo. Mas você, seu toque, sua voz, me trouxe de volta. Selene quer usar isso", Teron completou. "Quer estudar você, dissecar o que faz você especial. E então replicar para controlar completamente suas criações." O horror da verdade atingiu Ariela como um golpe físico. "Então, enquanto eu estiver viva, ela nunca vai parar." Ninguém respondeu, porque todos sabiam que ela estava certa. O silêncio dentro da caverna era denso, quebrado apenas pelo som da água caindo e pela respiração pesada de todos. Ariela podia sentir o peso dos olhares sobre ela, cada um processando a terrível verdade que acabara de ser revelada. Teron foi o primeiro a falar, sua voz cuidadosamente controlada. "Há uma solução. Podemos levá-la para o norte, para o território sagrado. Selene não pode entrar lá sem declarar guerra aberta contra todas as matilhas." "E quanto tempo isso levaria?" Kael perguntou. 4 dias, talvez 5. Selene não vai esperar tanto. Ela vai nos caçar antes disso." Um dos homens de Teron, um lobo alto de cabelos castanhos chamado Brennan, deu um passo à frente. "Então precisamos de uma distração. Alguém que saia daqui e leve Selene para longe, enquanto levamos a garota em outra direção." Todos olharam para ele. "Você está se oferecendo?" Teron perguntou. "Estou. É a única maneira." Kael balançou a cabeça. "Você não vai sobreviver. Ela tem uma matilha inteira. Não preciso sobreviver. Só preciso ganhar tempo suficiente." Ariela se levantou, seus olhos ardendo. "Ninguém vai morrer por mim. Ninguém." "Então o que você sugere?" Brennan perguntou, sua voz dura. "Que nos entreguemos, que deixemos Selene vencer. Sugiro que paremos de fugir e comecemos a lutar." "Você não entende," Teron disse, sua paciência claramente se esgotando. "Não estamos em condições de lutar. Somos 4 contra uma matilha inteira de renegados controlados. É suicídio. Então me deixe ir até ela." Todos congelaram. Kael deu um passo à frente, seus olhos brilhando perigosamente. "O quê?" "Me deixe ir até Selene. Me entregar. Se é a mim que ela quer, então que me tenha. Vocês ficam livres. A vila fica segura. Todos ganham. Exceto você," Kael disse, sua voz perigosamente baixa. "Uma vida por dezenas,
Parece justo. Justo? Kael avançou até ficar a centímetros dela. Você acha que eu passei 3 meses ao seu lado? Ouvi cada palavra que você disse, senti cada vez que seu coração acelerou quando eu me aproximava, só para deixar você se sacrificar agora? As palavras saíram carregadas de uma intensidade que fez o ar dentro da caverna parecer mais denso. Ariela sentiu seu coração disparar. Kael, não, ele cortou. Não vou deixar. Brennan pigarreou desconfortavelmente. Talvez devêssemos dar a ela um momento para considerar. Não há nada a considerar. Kael insistiu, sem tirar os olhos de Ariela. Theron suspirou pesadamente. Brennan, vá verificar se estamos sendo seguidos. Leve corvos com você. Os 2 homens saíram, deixando Kael, Theron e Ariela sozinhos na caverna. Theron olhou entre os 2 e então, surpreendentemente, sorriu levemente. Vocês 2 precisam conversar. Vou montar guarda na entrada. Ele saiu antes que qualquer um pudesse protestar. O silêncio voltou, mais pesado agora. Ariela foi a primeira a quebrá-lo. Você não pode me impedir de fazer minhas próprias escolhas. Posso se essas escolhas significarem sua morte. E quem te deu esse direito? Kael cerrou os punhos, claramente lutando para controlar suas emoções. Você me salvou, Ariela. Me deu uma segunda chance quando eu estava perdendo tudo que me fazia humano. Você acha que vou simplesmente ficar parado e deixá-la jogar isso fora? Eu não estou jogando nada fora. Estou tentando proteger as pessoas que me importam, incluindo eu. A pergunta a pegou desprevenida. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu a vulnerabilidade em seus olhos, especialmente você. Kael fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse tentando se acalmar. Então entenda que a recíproca é verdadeira. Você me importa mais do que minha própria vida. E se você se entregar a Selene, eu vou atrás de você e vou morrer tentando te salvar. É isso que você quer? Lágrimas queimaram os olhos de Ariela. Não. Então pare de falar em se sacrificar. Vamos encontrar outro jeito. Ariela deu um passo em sua direção, suas mãos tremendo ao tocar seu rosto. Os ferimentos de Kael ainda estavam abertos, sangrando lentamente. Você está machucado. Deixe-me ajudar. Ariela, por favor. Ele assentiu relutantemente. Ariela o guiou até sentar em uma rocha e então rasgou parte de sua própria camisa, molhando-a na água que caía. Gentilmente, começou a limpar o sangue de seu peito e ombros. Kael observava cada movimento seu e Ariela podia sentir o peso de seu olhar. Quando você estava na forma de lobo, ela disse baixinho, eu conversava com você todas as noites, contava meus medos, meus sonhos, coisas que nunca disse para ninguém. Eu sei, eu lembro de cada palavra. Então você sabe que eu disse que me sentia sozinha, que sentia que nunca pertenceria a lugar nenhum. Sim. Ariela parou de limpar seus ferimentos e olhou diretamente em seus olhos. Mas quando você voltou, quando descobri quem você realmente era, pela primeira vez na vida, eu não me senti sozinha. Kael ergueu a mão e tocou seu rosto, seu polegar limpando uma lágrima que ela nem percebera que havia caído. Você nunca mais vai estar sozinha, eu prometo. A distância entre eles se fechou naturalmente. Kael inclinou a cabeça e Ariela podia sentir sua respiração quente contra seus lábios. Foi quando Theron gritou, Kael, eles nos encontraram! Os 2 se separaram bruscamente. Kael se levantou de um salto, ignorando a dor, e correu para a entrada da caverna. Ariela o seguiu. Do lado de fora, a ravina estava cercada. Dezenas de lobos corrompidos olhavam para baixo, seus olhos vazios fixos neles. E no meio deles estava Selene, sorrindo triunfante. Acabou, Kael! Não há para onde correr! Foi quando Brennan voltou, mas não estava sozinho. Atrás dele, arrastado e ensanguentado, vinha Corvus, claramente capturado e ferido. Brennan segurava uma corrente de prata em uma mão e na outra uma lâmina contra a garganta de Corvus. Sinto muito, Brennan disse, sua voz carregada de algo que soava como remorso genuíno. Mas Selene ofereceu algo que eu não posso recusar. Minha filha de volta. Ela prometeu curá-la se eu trouxesse a garota. Kael ficou paralisado, choque e traição se misturando em seus olhos. Brennan,
Você não sabe no que está se metendo? Eu sei exatamente, e escolho minha filha sobre estranhos. Ele avançou em direção a Ariela. Kael se colocou na frente, mas Brennan pressionou a lâmina com mais força contra Corvus, fazendo sangue escorrer. Dê mais um passo e eu corto a garganta dele. Kael congelou. Ariela viu tudo acontecer como se estivesse em câmera lenta. Viu Brennan se aproximar. Viu a corrente de prata em suas mãos. Viu Kael dividido entre protegê-la e salvar Theron. E tomou a decisão por ele. Ela deu um passo à frente, saindo de trás de Kael. Está bem, eu vou. A corrente se fechou em torno de seus pulsos, queimando sua pele. Ela gritou de dor, caindo de joelhos. Kael rugiu, se transformando instantaneamente, mas Corvus já estava pronto. Ele jogou uma rede de prata sobre Kael, prendendo-o no chão. Ariela viu os olhos de Kael, cheios de desespero, enquanto Brennan a arrastava para fora da caverna. E a última coisa que ouviu antes de desmaiar foi o uivo quebrado de Kael, ecoando pela ravina. Ariela acordou em uma sala fria de pedra, acorrentada a uma parede. Seu corpo inteiro doía, especialmente onde a prata tocava sua pele, deixando marcas vermelhas queimadas. A luz fraca de tochas revelava símbolos estranhos gravados nas paredes. Selene estava parada à sua frente, observando-a com interesse clínico. Finalmente acordou. Excelente. Podemos começar. Onde está Kael? Ariela perguntou, sua voz rouca. Preso, como você. Embora duvido que ele fique assim por muito tempo. Aquele lobo teimoso tem o péssimo hábito de escapar. Selene se aproximou, suas mãos frias tocando o rosto de Ariela, analisando. Você não parece especial, mas há algo em você. Algo que acalma a besta, que traz de volta a humanidade. Preciso entender o que é. Não é algo que você possa replicar. Não é magia, é compaixão. Algo que você claramente não possui. Selene sorriu friamente. Compaixão é fraqueza. Aprenderei a simular o efeito sem o inconveniente da emoção. Ela virou-se para uma mesa cheia de instrumentos afiados e frascos com líquidos estranhos. Isso vai doer, muito, mas a ciência requer sacrifício. Antes que pudesse pegar qualquer instrumento, um rugido ecoou pelos corredores. As paredes tremeram. Selene franziu o senho. Impossível. As correntes de prata deveriam segurá-lo. Outro rugido, mais próximo. Então o som de metal sendo despedaçado. A porta da sala explodiu para dentro. Kael estava ali, em sua forma de lobo prateado, coberto de ferimentos e correntes quebradas ainda penduradas em suas patas. Seus olhos âmbar brilhavam com uma fúria que Ariela nunca vira antes. Atrás dele vinham Theron e seus homens, também transformados, cobertos de sangue, mas vivos. Selene recuou, mas manteve a compostura. Impressionante, mas inútil. Vocês são 4 contra minha matilha inteira. 3, Corvus disse, entrando pela porta destruída ao lado de Theron. Seus olhos estavam diferentes agora, cheios de remorso. Brennan está morto. Tentou voltar atrás quando percebeu que Selene mentiu sobre sua filha. Ela o matou. Selene nem piscou. Traidores recebem o que merecem. Kael avançou e Selene ergueu a mão. Da escuridão atrás dela, surgiram seus lobos corrompidos, dezenas deles preenchendo a sala. Matem todos, exceto a garota. A batalha explodiu em caos. Kael lutou ferozmente, rasgando através dos lobos corrompidos para chegar até Ariela. Cada golpe que levava o fazia cambalear, mas ele não parava. Theron e os outros formaram uma linha defensiva, segurando o máximo de inimigos que podiam, mas estavam sendo superados. Ariela puxou as correntes com toda a sua força, ignorando a dor da prata queimando sua pele. Ela precisava se soltar, precisava ajudar. E então viu, na mesa de Selene, uma chave pequena. Com um último puxão desesperado, ela conseguiu alcançar a mesa com o pé, derrubando instrumentos. A chave caiu perto o suficiente para que ela a pegasse com os dedos. Suas mãos tremiam enquanto tentava destrancar as algemas. A primeira se soltou, depois a segunda. Ela estava livre. Selene percebeu tarde demais. Ariela pegou um dos frascos da mesa e o jogou contra as tochas na parede. O líquido se incendiou instantaneamente, criando uma parede de fogo entre Selene e seus lobos. Kael! Ariela gritou.
Ele virou a cabeça, viu-a livre, e seus olhos brilharam com esperança renovada. Ele se lançou em sua direção, Teron e os outros o seguindo. Mas Selene não desistiria tão facilmente. Ela transformou-se, revelando uma forma lupina maior, até que Teron, com pelagem negra como a noite e olhos que brilhavam em vermelho sangue, ela saltou sobre Kael, derrubando-o com um golpe brutal. Ariela não pensou, simplesmente correu. Pegou uma das correntes de prata do chão e, com toda a força que tinha, envolveu-a ao redor do pescoço de Selene. A loba uivou de dor e raiva, tentando se libertar. Mas Ariela segurou firme, mesmo quando suas mãos queimavam. "Chega!" ela gritou. "Você não vai machucar mais ninguém." Kael recuperou-se e mordeu a perna traseira de Selene, imobilizando-a. Teron se juntou a eles, segurando suas mandíbulas. Selene lutou, mas estava presa, derrotada. Lentamente, ela voltou à forma humana, ofegante e furiosa. "Vocês não entendem. Eu estava criando algo maior, algo que transcende as limitações fracas da consciência. Você estava criando escravos", Ariela disse, ainda segurando a corrente. "E chamando isso de evolução." Teron a puxou para trás, enquanto seus homens prendiam Selene adequadamente. "Vamos levá-la para o Conselho das Matilhas. Eles decidirão seu destino." Kael voltou à forma humana e imediatamente puxou Ariela para seus braços, verificando seus ferimentos. "Você está bem? Você está machucada?" "Estou viva, graças a você." Ele tocou seu rosto com uma gentileza que contrastava completamente com a ferocidade de minutos atrás. "Pensei que havia te perdido." "Nunca," ela sussurrou. "Você me ensinou que sempre há uma segunda chance." E então, finalmente, sem interrupções, sem ameaças, Kael inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave, carregado de tudo que não puderam dizer. De gratidão, de esperança, de promessa. Quando se separaram, Ariela sorriu através das lágrimas. "O que acontece agora?" "Agora," Kael disse, entrelaçando seus dedos nos dela. "Reconstruímos, juntos." Teron tossiu desconfortavelmente. "E talvez encontremos os outros que Selene transformou. Com a ajuda de Ariela, podemos curá-los. Devolver sua humanidade." Ariela assentiu, determinada. "Sim, começando por Neve." Semanas depois, Ariela e Kael estavam de pé diante de uma cabana nova, construída no mesmo lugar onde a antiga ficava. A vila de Brumáfria estava segura. Selene enfrentaria justiça, e Neve, junto com outros 5 lobos, havia sido restaurada à sua forma natural, curada pelo toque e dedicação de Ariela. Kael a abraçou por trás, seu queixo descansando em seu ombro. "Você salvou a todos. Outra vez. Nós salvamos." Ela corrigiu. "Juntos." Enquanto o sol se punha sobre a floresta, Ariela soube que encontrara seu lugar. Não apenas um lar, mas alguém para compartilhá-lo. Alguém que a vira em seu pior e ainda escolhera ficar. Às vezes, as melhores histórias começam com um ato de compaixão e terminam com amor. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.